O que postar no Instagram para vender mentorias? Se você está vendo esse vídeo agora, provavelmente você tem essa dúvida e eu te falo. Fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te explicar então os 5 tipos de conteúdo que você deve postar no seu perfil do Instagram para conseguir passar autoridade, gerar desejo e vender as suas mentorias. Bom, se você chegou aqui agora, eu me chamo Rômulo Bandeira, eu sou especialista na criação, venda e escala de programas de mentoria e, cara, com certeza uma das perguntas que eu mais recebo no meu perfil é essa. Rômulo, o que eu posto no Instagram para vender a minha mentoria? E antes de falar o que você deve postar, eu vou falar o que você não deve fazer, tá? Mas antes, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum dos vídeos que eu vou publicar por aqui, tá? O que você não deve fazer, o que não te ajuda definitivamente a vender mentorias no Instagram? Tem 2 caminhos que a maioria dos profissionais percorrem, né? Que eu falo que é meio que o 8 ou 80. O 8 é, cara, não sabendo o que postar, não posta nada. Aí pensa, um cliente potencial chega no teu perfil, ele até acha ele bacana, só que faz semanas que você não publica nada no teu feed. O teu story, por exemplo, tá zerado, não tem nada. Então, esse perfil que tá ali meio que no 8, né, sem um volume de conteúdo, passa uma imagem para o teu potencial cliente que você não tem compromisso, que você realmente não está comprometido em entregar essa solução, que você não é uma pessoa ativa na rede social, portanto, a tua entrega, né, o teu próprio produto, o teu próprio serviço de mentoria talvez não seja tão bom assim, e isso afasta o cliente ideal. E o oposto disso é o que eu falo que é o 80, que é a pessoa que não sabendo o que postar, acaba postando muita coisa, ela ensina tudo o que sabe, faz um volume enorme de conteúdo de valor, né, que o mercado fala que você tem que publicar conteúdo de valor, só que fazendo isso, o que elas acabam tendo como consequência? Elas atraem muita gente que só quer sugar, são os famosos sugadores, pessoas que querem te acompanhar, ver tudo o que você publica, consumir teu conteúdo de graça, e elas super elogiam, agradecem, falam contigo e tal, mas elas não necessariamente querem comprar, elas não querem pagar para ter avanço, elas não querem chegar no objetivo mais rápido. E esse é o sentido do teu programa de mentoria, que é acelerar pessoas e levá-las mais rápido, né, para o objetivo que elas têm. Então, de nada adianta atrair milhares de seguidores que só querem consumir conteúdo bacana, conteúdo gratuito no teu perfil, porque você vai continuar sem venda e isso frustra muito, né, o profissional aí ao longo do tempo. Então, para você não viver esse 8 ou 80, eu te falo que o conteúdo que te posiciona como um mentor, que gera desejo, que gera autoridade, que te ajuda a converter os teus programas de mentoria no Instagram, passa por 5 pilares, tá? São 5 pilares de conteúdo que você vai utilizar. Qual que é o primeiro pilar? O primeiro pilar é o pilar da consciência. E eu sei que você escuta muito as pessoas falando que, cara, você tem que aumentar a consciência dos teus seguidores, mas talvez você não saiba exatamente como fazer isso, né? Como que você aumenta na prática a consciência das pessoas? E eu te falo que você vai aumentar a consciência das pessoas apontando o que elas fazem de errado que as impede de chegar no objetivo que elas têm. Olha só, vou repetir. Você vai aumentar a consciência dos teus seguidores, apontando o que eles fazem de errado que os impede de chegar no objetivo que eles têm. Seja isso errado, né? Porque ele faz ou ele deixa de fazer. Então, vou te dar um exemplo. Os meus clientes têm como objetivo principal escalar seus programas de mentoria para múltiplos 5 dígitos. Então, eles querem, por exemplo, vender mentoria ali toda semana e todo mês fazer 10, 15, 20, 30, 50 mil reais com essas mentorias. Só que tem um erro que é muito comum, que é um erro que trava esse processo de escala, que é, por exemplo, ter uma mentoria formatada para abrir turmas de 3 em 3 meses. Não é uma mentoria, por exemplo, que você pode entrar a qualquer momento, ela não está sempre aberta. Aí o que eu, sabendo disso, trabalho na minha comunicação? Eu trabalho algo como abrir turmas de mentoria a cada 3 meses é o que está te impedindo de escalar o seu resultado para os múltiplos 5 dígitos. Olha a conexão. Abrir turma a cada 3 meses está te impedindo de escalar para os múltiplos 5 dígitos. Então, eu estou trazendo que algo que ele faz de errado está impedindo ele de chegar no objetivo. Outra coisa que eu posso usar dentro desse mesmo contexto, postar surra de conteúdo pode estar te impedindo de conectar com o teu cliente
ideal, que eu acabei de falar. A surra de conteúdo atrai sugadores e não cliente ideal. Então é algo que as pessoas fazem de errado e que impede que elas cheguem nesse objetivo. Então o teu exercício é entender o que o teu cliente ideal faz de errado, ou porque ele faz ou deixa de fazer, que está impedindo que ele chegue no objetivo. E assim você vai ter uma lista de várias coisas que ele faz errado e você vai transformar tudo isso em conteúdo, tá? Em posts para o teu feed, em narrativa para os stories, e você vai bater muito nessa tecla de que fazer ou deixar de fazer isso está te impedindo de chegar em tal resultado, que é o resultado que você quer. Perfeito. Esse é o primeiro pilar. Trabalhando então a consciência, o teu seguidor vai entender assim, ó, caraca, então eu não tenho resultado X por causa disso, porque eu estou fazendo isso ou estou deixando de fazer. E aí tu está elevando a consciência. Então qual que é o próximo passo? É apontar para ele qual que é o caminho. Então, disso que ele está fazendo errado ou não está fazendo, o que é que ele devia fazer? Aí você vai apontar o que ele devia fazer para chegar no objetivo. E aqui a gente fala do segundo pilar, que é o pilar da reciprocidade. Então, nesse pilar de reciprocidade, você literalmente aponta o caminho. Então, se eu conectasse o exemplo que eu dei de abrir turmas de 3 em 3 meses, está te impedindo de escalar a sua mentoria. O que eu poderia conectar aqui, ó, para traçar então o caminho de, tá, o que você devia fazer? Eu conectaria assim, ó, abrir turmas de mentoria a cada 3 meses está te impedindo de escalar o teu programa de mentoria para os 5 dígitos todos os meses. Então, aí eu vou contextualizar. Quando você abre turma de 3 em 3 meses, você gera picos de venda, mas entre uma turma e outra chegam muitas pessoas interessadas na sua mentoria, mas ela não está aberta e você acaba perdendo muita venda aí. E você tem um vale, um pico na abertura, um vale de 3 meses, outro pico na abertura, outro vale. E isso te impede de escalar. Qual que é o interessante a ser feito? E aqui eu plugo, ó, o caminho. O que você devia fazer? O que você devia fazer era sair do formato de mentoria que abre turmas e estruturar a entrega da tua mentoria de forma perpétua. Para quê? Para que você possa aceitar novos membros a qualquer momento e que você possa vender mentoria toda semana, porque assim a gente consegue fazer um movimento ali mais consistente, a venda fica mais previsível e assim você consegue escalar com mais facilidade. Então, resumindo, né, tudo isso seria: abrir turmas te impede de escalar. O que você devia fazer era transformar essa mentoria numa mentoria perpétua, perfeito? E aqui a gente fecha então o segundo pilar, que é o pilar da reciprocidade. Pronto, eu já falei para o meu cliente ideal o que ele faz de errado, que impede ele de chegar no resultado, né, que ele quer chegar, e já falei o que ele devia fazer, qual que é o caminho que ele devia percorrer. Qual que é o próximo pilar então? O pilar de número 3 é o pilar da conexão. E aqui a gente vai abrir um parêntese para que você entenda o seguinte: independente de qual área você trabalha, é muito provável que existam vários experts falando sobre o mesmo assunto que você lá no Instagram, dentro do digital como um todo, concorda? Então, qual que é o sentido, né, e qual que é a função do pilar de conexão? É basicamente fazer com que esse cliente ideal escolha chegar nesse objetivo que ele tem, sendo acompanhado por você e não por um dos teus concorrentes. Então aqui no pilar de conexão, a gente busca motivos o suficiente para ele te escolher e não escolher um dos teus concorrentes. E a gente faz isso trabalhando tanto a tua jornada, então a gente explora muito a tua própria história, a jornada que você percorreu, os obstáculos que você já superou, os resultados inclusive que você já obteve, a tua visão de mundo, os teus valores. E aqui a gente basicamente pega pontos de identificação, para que esse cliente ideal olhe para ti e fale: cara, tem muita gente no mercado falando sobre isso, mas é fulano a pessoa com quem eu me conecto, com quem eu acho que seria mais bacana, que me levaria, né, nesse caminho de forma mais fácil, que faz mais sentido para mim. E a gente só chega nesse ponto de você ser escolhido se a gente trabalha pontos de identificação também o suficientes para que você seja realmente a pessoa escolhida, beleza? Esse então é o nosso terceiro pilar. Aí a gente vem para um pilar de número 4, que é o pilar da autoridade. E aqui o ponto é você entender que quem compra mentoria não está comprando somente mais conhecimento.
O cliente que compra uma mentoria está comprando principalmente velocidade. Ele está comprando sabendo que ele vai chegar nesse resultado mais rápido do que se ele fosse sozinho. Então, o pilar da autoridade é o pilar onde você mostra para esse cliente potencial que você consegue entregar essa velocidade, que você de fato consegue levá-lo ao resultado mais rápido do que se ele fosse sozinho. Então, dentro do pilar de autoridade, você basicamente prova que você é capaz de entregar essa promessa que você está fazendo. E como que a gente prova, né? Como que eu trabalho o pilar da autoridade para provar que eu consigo entregar para o meu consumidor aquilo que ele está buscando? A gente trabalha isso principalmente com prova, ok? Então, se você tem provas do teu próprio resultado ou do resultado que você gera para os teus atuais clientes, para os teus atuais mentorados, isso precisa ser colocado na sua linha editorial, você precisa postar sobre isso, ok? Então, resultado, prova social, depoimento, tudo isso somado, né, faz o que eu chamo de autoridade inquestionável. Porque pensa, se eu prometo lá para o meu mentorado que eu vou ajudá-lo a fazer 5 dígitos com a mentoria dele todos os meses, e eu provo através dos meus próprios resultados e dos resultados dos meus atuais mentorados que a gente faz esse resultado, é uma autoridade inquestionável. A pessoa não consegue questionar se eu consigo ou não entregar, porque ela está vendo, o resultado está sendo provado, ok? Aí nesse ponto, algumas pessoas falam assim, Rômulo, e para quem não tem ainda tanto resultado com clientes? Eu até tenho resultado para mim, tenho resultado ali com um cliente, outro, mas eu não tenho tanto resultado assim. Aí a gente acrescenta, então, junto desse pilar de autoridade inquestionável, que são os resultados, um outro lado da autoridade, que eu chamo de autoridade percebida, que são alguns códigos e percepções que o nosso cérebro vê e processa. Exemplo muito básico, se você tem uma foto lá dando um treinamento, você tem uma foto com o microfone na mão, diante de uma turma, dando um treinamento, aquela foto te confere uma autoridade percebida. Por quê? Quando as pessoas olham a foto de alguém com o microfone na mão, né, ministrando um treinamento, elas no mínimo pensam assim, nossa, fulano tem algo a entregar. As pessoas confiaram no fulano a ponto de trazê-lo para um treinamento, de comprar um treinamento, de pagar um treinamento, uma palestra. Então, uma foto com o microfone é um elemento de autoridade percebida. E, assim como essa, né, tem várias outras formas de você também trabalhar a autoridade percebida, certo? E aí a gente fecha, então, o nosso pilar de número 4, que é a autoridade, e vem para o nosso pilar de número 5, que fecha, né, todos esses pilares, que é o pilar da venda. E olha como esse é importante de falar, né? Dentro do pilar da venda, eu estou falando de oferta, de você literalmente ofertar a sua mentoria para a sua audiência. E por que eu falo isso? Porque é muito comum eu ouvir as pessoas falando assim, Rômulo, eu tenho muita trava para vender. Eu tenho muita dificuldade de estar ali, de falar da minha mentoria, de apresentar a minha mentoria, de oferecer a minha mentoria. Às vezes eu vejo um seguidor que chega ali no meu direct, troca uma ideia comigo e eu vejo que ele precisa do meu programa de mentoria, mas eu não consigo ofertar porque tenho essa dificuldade. Aí eu te falo que se no teu perfil não tem conteúdo de oferta, como que a pessoa vai saber que tu tens uma mentoria? Como que ela vai se sentir ali atraída? Como que ela vai se sentir chamada para entrar ou para pelo menos conhecer o teu programa de mentoria? Então não dá para simplesmente criar a mentoria e deixar ela ali, né, em segredo, deixar o link na bio, as pessoas vão lá clicar e vão conhecer. Não dá. Você precisa criar conteúdos de venda. E esses conteúdos de venda não precisam ser assim, não, ó. Compra a minha mentoria. Aplicações abertas para a minha mentoria. Turma de mentoria aberta, não é sobre isso, tá? É você conectar tudo isso que a gente falou até aqui com uma chamada de venda. Então, por exemplo, eu vou voltar lá para o primeiro exemplo que eu dei, que é quando eu falei que abrir turmas de mentoria pode estar te impedindo de escalar para os 5 dígitos no teu negócio digital com mentorias. Eu posso conectar, então, esse aumento de consciência com uma chamada para o meu programa de mentoria lá no final. Porque pensa, se eu resolvo isso daqui, né, sobre o que eu estou falando dentro da minha mentoria, eu posso conectar essas coisas com algo do tipo, olha só, abrir turmas de 3 em 3 meses está te impedindo de escalar a tua mentoria. O que você devia fazer é estruturar a tua mentoria
para que você possa aceitar novos membros a qualquer momento, ou seja, uma mentoria perpétua, porque assim você vende toda semana e é mais fácil escalar seus resultados para os 5 dígitos de forma consistente todos os meses. Faz sentido para ti? Então eu consigo te ajudar a implementar isso nas próximas semanas dentro do meu programa de mentoria, que chama Expert 5D. Entra aqui no link da bio e preenche o formulário de aplicação que eu mesmo vou analisar e entre em contato contigo. Ponto. Percebe que eu conectei então toda uma história, aumentei a consciência, falei para ele o que ele tem que fazer e eu chamo no final para minha mentoria. Então eu consigo fazer conteúdos de venda usando todos esses detalhes, né, de consciência, de reciprocidade, contando algo da minha história e simplesmente conectando no final uma chamada direta de, faz sentido para ti? Pega aqui na minha bio o meu formulário, se aplica que eu vou analisar e entre em contato contigo. Ponto. E essas chamadas de venda têm que acontecer em todos os pontos de contato do seu perfil. Então, no conteúdo do feed, nos stories, com narrativas, nos destaques, nos reels, se você faz live, em todo ponto de contato tem que ter chamada de venda para a pessoa ir lá, né, e aplicar no seu formulário. Eu falo que esses 5 pilares de conteúdo somados fazem a base de conteúdo de um mentor que se posiciona bem, que consegue reforçar a sua autoridade, que consegue gerar desejo para a mentoria e consegue fazer principalmente que as pessoas entrem em ação. Porque pensa comigo, se você fica lá, né, no teu perfil, compre minha mentoria, compre minha mentoria, compre minha mentoria, tipo, fica uma coisa chata. Agora, se você faz as pessoas entenderem, cara, é isso que você faz de errado, é por isso que você não chegou no resultado tal, o que você devia fazer é isso, isso, isso e isso. E eu te ajudo a fazer dentro da minha mentoria. Percebe como fica mais fácil a pessoa entender todo o contexto, entender que você consegue ajudá-la e dar esse passo, entrar no teu formulário, preencher a aplicação. Então, esses pilares somados fazem com que as pessoas entrem em ação e você tenha vendas aí de forma recorrente da sua mentoria, utilizando basicamente o conteúdo que você produz, ok? Então, se fez sentido, vou te chamar mais uma vez para deixar teu like aqui nesse vídeo, se inscrever nesse canal, ativar a notificação para você não perder os próximos conteúdos, né, que eu vou soltar por aqui. E também te faço um chamado, tá? Existe um produto chamado Guia Conteúdo que Vende, onde eu detalho mais ainda esses 5 pilares de conteúdo e eu te entrego um banco de conteúdo no Trello, com mais de 50 copies prontas dentro desses 5 pilares para você copiar, colar e aplicar perdendo menos tempo, tá? Então, se você quer a minha ajuda, né, pegando essas copies prontas e adaptando para o teu cliente, para o teu produto, para você postar e vender mais rápido, eu vou deixar o link do Guia Conteúdo que Vende aqui na descrição desse vídeo, tá? Você clica lá e dá uma olhada, beleza? No mais, vou ficando por aqui. Te convido, inclusive, para me seguir lá no Instagram, @RomuloBandeiraIG, porque também falo bastante sobre esse universo de criação, venda, escala de programas de mentoria, além de conteúdo, posicionamento e tudo o que um mentor precisa para escalar seu negócio para os múltiplos 5 dígitos por mês, beleza? Deixa aqui meu abraço e te vejo então no nosso próximo vídeo.